Boa tarde especial a todos os nossos telespectadores. Hoje nós viemos conversar com o advogado André Rodrigues. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ayane. Boa tarde, telespectadores do Alerta Abaeté. O assunto de hoje é aposentadoria rural, então aproveite para tirar suas dúvidas. E a nossa primeira pergunta é: o que é preciso para se aposentar como um trabalhador rural? Bom, Ayane, para se aposentar, para ter direito à aposentadoria rural, são necessários dois requisitos: o requisito de idade, tá? E o requisito de trabalhador segurado especial, tá? Sobre a questão da idade, nós temos que a seguinte situação: mulher pode se aposentar com idade mínima de 55 anos e homem pode se aposentar com idade mínima de 60 anos, tá? Lembrando que é necessário comprovar 15 anos de atividade rural ao menos, tá? Então, 55 de idade para mulher, 60 para homem, tá? Contanto que 15 anos sejam comprovados de atividade rural. E o trabalhador rural que trabalhou na cidade por um tempo, ele vai poder se aposentar como rural ou não? Bom, Ayane, com relação à aposentadoria rural, para quem passa um tempo trabalhando na cidade, tem vínculo urbano, não tem maiores problemas, tá? A lei admite que haja esse intervalo de trabalho na cidade, tá? Obviamente que a pessoa não pode ficar 2 anos trabalhando direto na cidade, tá? Por que a lei admite esse trabalho intercalado? Uma parte na cidade, né? Uma parte no rural. Justamente por causa do período da entre-safra, né? Nem sempre a produção rurícola, a atividade rurícola, ela permanece, ela é sazonal, ela é periódica. Então a lei admite que em alguns períodos de entre-safra possa o trabalhador rural ter um vínculo na cidade, um trabalho urbano. Esse trabalhador rural tem os mesmos benefícios do trabalhador urbano? Sim, Ayane, tem os mesmos benefícios, tá? Nós temos tanto na Constituição Federal como na Lei 8.213 de 91, dispondo sobre a equivalência dos benefícios e serviços entre as populações rurais e urbanas, tá? Então, quem se aposenta com vínculo na cidade, né, obviamente que também o trabalhador rural se aposenta tendo vínculo rural, tá? Esse vínculo aqui é comprovado por meio de 15 anos de atividade rural, não precisa ter carteira assinada na área rural, basta você ter ali o seu lote de terra, tá? Trabalhar como meiro, como parceiro, ser proprietário, ter a posse e realizar lá a sua atividade rural, seja plantação, né, para colheita e subsistência familiar, para manutenção da própria família, e pode até o trabalhador rural colocar uma parte de sua produção para venda, que não tem maiores problemas. O meu parente é aposentado como trabalhador rural. Eu posso também me aposentar? Tem algumas pessoas que têm essa dúvida. Ayane, a lei ela admite, tá, como início de prova material, que a pessoa que queira se aposentar como trabalhador rural, ela venha a solicitar este benefício, comprovando os 15 anos, obviamente, de atividade rural, e pode juntar documentação de algum parente que já está aposentado, né? Isso dá credibilidade, dá força, né, para que o requerimento seja logo aceito, deferido pelo INSS, porque o INSS vai verificar, se já tem a mãe, o irmão, o pai, já tem alguém que está aposentado como trabalhador rural, a chance desta pessoa que está solicitando, deste parente, também ter exercício da atividade rural é grande. Então, fortalece a possibilidade do requerimento ser aceito pelo INSS se você tiver parente que é aposentado na área rural.
O trabalhador rural pode fazer turismo na sua propriedade? Ayane, a lei admite, tá? Não de forma contínua, mas admite que, vamos supor que o trabalhador rural tem um igarapézinho lá no seu terreno, né? E ele tem ali um espacinho que ele possa hospedar alguém. Poder, pode, tá? Mas não pode ultrapassar 120 dias de hospedagem, tá? Então, pode fazer... ganhar alguma renda relacionada ao turismo, à hospedagem de alguém na sua propriedade, mesmo ele realizando atividade rural, não tem problema, a lei admite, mas tem prazo, tá? E não pode ficar o tempo todo, o ano todo, hospedando as pessoas, explorando atividades de turismo, porque se fizer isso por mais de 120 dias, em regra descaracterizaria a figura de trabalhador rural. Quem é considerado como trabalhador rural? A lei admite... Qual lei é essa, André? A Lei 8.213 de 91. Tá? Ela admite, tá, como trabalhador rural os chamados segurados especiais. André, quem é esse segurado especial? Quem pode ser esse segurado especial? Tá? Nós temos ali a figura do pescador artesanal, que realize a maior parte da sua vida com habitualidade a pesca artesanal. Nós temos o seringueiro, nós temos o extrativista, tá? E a figura que a gente mais encontra na região, né? Do trabalhador rural, lavrador, agricultor, né? Que ao mesmo tempo que ele planta e colhe, ele trabalha individualmente ou para a manutenção da família, tá? A família pode trabalhar em regime de economia familiar, ou seja, toda a família se ajudando, tá? Para a sua própria manutenção, tá? E esse trabalhador rural ele pode também trabalhar individualmente, caso ele não tenha família, tá? E aí este lavrador, este agricultor, ele pode, caso reste ali um pouco da sua colheita, da sua atividade rural para venda, ele pode perfeitamente vendê-la. No caso, por exemplo, de quem planta mandioca, faz uma farinha para vender, tá? Porque, convenhamos, né? Não dá para viver somente com o que se planta.